Meus amigos e minhas amigas, parece que a Fox vai novamente nos agraciar com um filme de um gênero diferente nesse mundo de super-heróis. Depois de Logan e Deadpool, que trouxeram um frescor diferente aí pra esse nosso mundo nerd, parece que os Novos Mutantes vai fazer algo parecido também, viu? Parece que teremos um filme de terror no universo Marvel dos cinemas. Cara, a gente nem dá muita bola às vezes pra trilogia X-Men e tal, os filmes dos X-Men, porque eles não acertam tanto tom, mas cara, fora da trilogia, fora do grupo principal, ninguém tá acertando como a Fox, assim. Acho que a Marvel não acerta, concordo. A DC não acerta, porque o Deadpool, eles acertaram em cheio o negócio de ser um filme pra maiores e de baixo orçamento, e o Logan também, essa mudança de gêneros, uma coisa meio de faroeste, e eu acho que eles estão pegando o terror no momento certo. Não só o terror de clima psicológico, de thriller psicológico e tal, mas um terror de criaturas que o James Wan começou a fazer, desde o sobrenatural, e eu acho que o Novos Mutantes, ele vai indo direto nisso, assim como o It, sabe? O It, que ele permite você tenha vários monstros, várias criaturas diferentes derivadas do palhaço. Dentro do Novos Mutantes, as miragens e as alucinações permitem que você tenha um negócio muito parecido. Eu tô bem empolgado, na real, com X-Men, porque eu sempre fico. Eu cresci lendo X-Men, então eu tenho muito carinho toda vez que eu vejo alguma produção do X-Men sendo feita. E no caso dos Novos Mutantes, é uma parte dos quadrinhos que é meio que a versão, é o skins do X-Men, sabe? Tem várias gerações. Inclusive, nessa geração que a gente já viu no cinema, a gente tem o Míssil. E o Míssil, ele vem de uma família muito doida dos X-Men, que são vários irmãos. E ele tem outros irmãos que também são X-Men. Ele tem a Scalpo, ele tem o Ícaro, que também é um irmão dele que viram X-Men em outra geração lá na frente. É uma parte muito legal, porque não são a gente não vê tanto essa galera, os X-Men que já estão treinados, já são fortes, e tem a parte mais jovem deles, eles aprendendo realmente a lidar com os poderes. E no trailer eu senti que isso vai ser muito focado. O diretor, o Josh Boone, ele deu uma entrevista assim que o trailer saiu e ele já explicou algumas coisas. O filme vai se passar praticamente todo ali no hospital psiquiátrico, que é onde estão aqueles mutantes para aprender sobre os seus poderes e talvez suprimir esses poderes, ou pelo menos aprender a lidar com eles. No caso do Míssil, ele tá todo machucado, provavelmente porque ele não consegue controlar os poderes, ele tem aquela coisa de balístico e ele fica acertando várias coisas, vai acertando e sofrendo acidentes. Então eu acho que é muito legal isso, que às vezes parece, a gente esquece dos X-Men, mas cara, você descobrir os seus poderes quando você é adolescente, quando você tá crescendo, cara, isso é um terror, assim. Os X-Men a gente sabe, tem todo o papo de tolerância, de descoberta, de adolescência, mas eu lembro quando a gente fala muito disso, de descobrir os próprios poderes, um dos primeiros filmes que vem à minha cabeça, e aí é baseado em Stephen King, é Carrie. Sabe? Carrie era isso, tipo, ela era uma mutante. Ela era uma mutante que estava descobrindo os próprios poderes na puberdade, né? E era uma alusão a toda a fase da adolescência, onde você começa a se descobrir sexualidade, você se inclui dentro de um grupo ou não, e aquilo num ambiente colegial, né? Esse era o caso da Carrie. Nos Novos Mutantes, eu acho que vai ser muito focado ali no hospital, naquele hospital psiquiátrico ali, mas eu acho que como cada um deles tem poderes diferentes, eu acho que o Josh Boone vai ter a liberdade de explorar momentos diferentes dentro do terror. Você não precisa só seguir uma linha, que é uma coisa que o It fez. O It, em cada um dos personagens, era um tipo de ilusão diferente, um tipo de sequência de susto diferente, e o Josh Boone pode muito bem fazer isso com os Novos Mutantes. Eu acho que a Fox tentou um pouco fazer esse negócio de terror com o Quarteto Fantástico mais recente, do Josh Trank, que aquele começo, quando eles passam pela transformação, tem uma coisa de terror, sabe? Tipo, o cara que se descobre pegando fogo, o outro lá que se estica todo, tem um lance de deformação ali, que tem um elemento de terror muito forte, mas isso não foi aproveitado. No caso dos Novos Mutantes, eles têm realmente essa oportunidade de fazer uma coisa mais parecida com o It, só que isso não está no primeiro trailer. O primeiro trailer é muito anos 80, assim, tanto que tem referências ali que são imediatas de Hora do Pesadelo, por exemplo, a hora que as paredes. Eu acho que é a miragem que ela tá deitada e tal, que as paredes começam a avançar e tal, cara, aquilo é Fred Krueger, assim, é um negócio de pesadelo, da Hora do Pesadelo, e você pode realmente fazer uma versão potencializada do It, sabe, explorando os superpoderes de cada um, realmente formando uma equipe ali quando todos precisam se defender de alguma ameaça e tal. Então acho que pode ser um negócio muito legal e que não descaracteriza e continua sendo X-Men. E eu acho que também tem a coisa dos poderes desses personagens específicos, sabe? São personagens que não são conhecidos do grande público, mas que têm poderes muito legais que dá pra explorar do ponto de vista de, sim, acho que quando a gente tá lendo X-Men ou vendo X-Men, a gente sempre fica pensando, nossa, deve ser muito legal ter um superpoder e não sei. Mas nem sempre esse superpoder ele é exatamente bom, né? Eu acho que no caso deles, no caso desses personagens em específico, eles têm poderes que podem ser muito dúbios. A gente tava falando agora do Míssil, que
porque ele é quase como um meteoro, sabe? Tem também a miragem, que ela pode controlar a realidade que as pessoas estão vendo, o pensamento das pessoas, se ela pode usar isso pro bem, ela pode usar isso pro mal também. Como ela lida com isso, ela teve vários traumas no passado, Ela como mesma isso tem afetou vários ela. problemas, né? No próprio trailer a gente vê que ela tá com um cordão do urso, que deve ser o principal vilão também do filme, não Sim, sei. o urso deve ser realmente o grande vilão, por ele ser a miragem mais ameaçadora que a própria... Ela tem uma história com o urso mítico. Ele né? matou os pais dela e tal. Exatamente. Tem várias referências, na verdade, nesse trailer dos quadrinhos, pra quem acompanha os quadrinhos. Tem uma parte que passa o trailer que você vê várias lápides. E nessas lápides, na que tá no meio, tem o número 38. Essa imagem, ela é uma referência a um dos quadrinhos mais icônicos dos Novos Mutantes, que é uma capa onde todos eles estão dentro das próprias covas. E é o número 38 dos Novos Mutantes. Então, eu acho que esse filme vai ter muita coisa também dos quadrinhos. Isso eles deixaram claro também nas primeiras entrevistas e tal. A referência deles, além do arco do urso místico, que eles estão adaptando quase literalmente, tendo a miragem como o elemento principal, eles estão pegando muito essa coisa da fase do Bill Sienkiewicz e do Chris Claremont. Aliás, vai ser muito legal que na CCXP esse ano o Sienkiewicz vai estar de volta aqui em São Paulo. É o desenhista que criou o Legion, ele criou várias coisas dos X-Men e ele tem um traço que é todo riscado, assim, essa coisa mais gritada mesmo, um desenho gritado. E isso tem muito a ver com terror e ele é um dos responsáveis por ter injetado esse elemento de terror dentro da HQ dos Novos Mutantes. E eles estão realmente bebendo nessa fonte, misturando com o Stephen King, porque tem aquela coisa do grupo infantil e tal, misturando com Wes Craven, sabe? Eu acho que as referências são muito boas, assim. Cara, eu tô bem empolgado com isso aí. Eu acho que eles não vão fazer tanta junção com outras coisas de X-Men. Eles vão pegar bastante a lição de Deadpool, assim, nesse sentido. Sim. Sabe? Tipo, você pega alguns mutantes, você faz umas piadinhas, referências. Isso, tem o próprio o dragão lá, o dragão da Kitty Sim. Pryde, que ele aparece em um momento lá dormindo com a magia. Eu acho que eles vão fazer exatamente como Deadpool. Tipo, pegar, falar em algum momento do Xavier, provavelmente. Tipo, enfim, entender, fazer o público entender que eles estão no mesmo universo, mas não necessariamente uma história depende da outra. Tipo, eles vão conviver ali, como o Deadpool fez, o Logan mesmo tem o próprio Xavier que era da outra trilogia. Eu acho admirável a Fox, depois de, tipo, patinar em alguns momentos com alguns filmes, agora ela dá certa liberdade pra fazer alguma coisa. Tipo, Deadpool foi um caso, Logan foi um caso, Quarteto Fantástico, por mais que tenha dado errado, eu acho que ele foi um caso deles contrataram um diretor que tinha uma visão completamente diferente pra fazer o filme. Eu sempre acreditei na visão que o Josh Trank tinha pra fazer aquele filme, e tem resquícios dessa visão no filme, mas ele foi completamente deturpado pela produção e tudo mais. E pelo próprio diretor também, afinal, ele deixou aquilo acontecer. Mas a Fox aprendeu o caminho depois. E o Josh Boone parece ser um cara que sabe pra onde tá indo, assim. Eu gostei muito do primeiro trailer e eu acho que é uma missão muito difícil você fazer um filme de super-herói de gênero, sabe? Porque hoje os fãs de quadrinho, com a explosão do gênero de quadrinhos em si no cinema, deixa as pessoas muito aflitas por não verem exatamente o que elas veem nos quadrinhos. Poxa, mudaram meu personagem. Poxa, fizeram isso. E aí você tem essa missão de conseguir mostrar um filme de terror ao mesmo tempo que eles continuam sendo mutantes, né? Que eles continuam sendo super-heróis. Porque, querendo ou não, eles são heróis. No fim das contas, eles vão ser super-heróis, né? Eu acho que é legal é uma oportunidade de você fazer um filme isolado do universo, porque afinal de contas eles estão dentro do hospital, você não precisa ficar fazendo você não referências precisa sair, e tal. E o lance do Simon Kimber também tá fazendo o X-Men Dark Phoenix lá, evita que ele fica dando palpite, entendeu? Tipo, Nossa, agora ele é o verdade. cara, ele é o O cara próprio que Bryan controla a Singer franquia. também. O próprio Bryan Singer, que foi fazer o filme do Queen, entendeu? Então o cara, eu acho, ele me parece que ele tem realmente liberdade pra fazer as coisas, e quando o cara tem uma visão específica, que nem parece ser esse caso, quando o cara tem uma visão específica, então fica mais fácil de trabalhar. Pelo menos a imagem a impressão que eu tenho. Assim. Eu gostei muito da escolha da Anya Taylor-Joy pra fazer a magia. Ela loura, ela ficou, tipo, irreconhecível. Eu tô muito empolgado de ver ela tá igualzinha a magia também. Com aquela espada doida, ela tá muito igual. Eu gostei muito da escolha da Maisie Williams também pra fazer a Lupina. Acho que é muito parecida com o que a gente espera dela. Enfim, eu fiquei bem contente em geral com a escolha do elenco. Acho que tá bem bacana. O elenco é legal, e em relação a esse lance de whitewashing, no caso do Bob, cara, os americanos, eles imaginam que os brasileiros tenham certa cor porque eles acham que os latinos todos têm a mesma cara, entendeu? Inclusive, ele já foi interpretado por um mexicano, né? Ele já foi interpretado por um mexicano. Pelo menos nesse caso, escolheram um brasileiro que fala português, ele fala com sotaque carioca, ele é super brasileiro. E, tipo, nos quadrinhos o Roberto da Costa é um milionário, entendeu? Você pega um brasileiro milionário, ele tem um tom de pele mais claro, entendeu? Tipo, não é aquela coisa, olha só, whitewashing do filme. Mano, ele é tipicamente brasileiro e eu acho que foi uma escolha muito acertada de você botar um cara que tá no filme, ele pode falar português em algum momento, sabe? Eu acho a Anya Taylor-Joy a melhor das atrizes, a melhor deles, assim, tipo, a gente vê ela na Bruxa, vê ela no Fragmentado, ela só faz papel de doidinha também, né? E a Alice Braga é boa também. Ninguém vai reclamar dela ter entrado no lugar da Rosário Dawson. Tipo, eu não vejo problema nenhum. Então, assim, tipo, é um filme que, cara, sinceramente, há 3 semanas eu não dava 10 centavos pra esse filme.
E depois desse trailer, depois de tudo que você para pra pensar nessa produção, você fala, poxa, velho, pode ser que saia algo interessante daí mesmo, assim. Olha, ano que vem pode ser bom pra Fox, hein? Porque tem o Deadpool 2, que aí é um tiro certo, né? Não tem como errar com esse filme. E agora também o Novos Mutantes. Tem o Fênix Negra, que é uma incógnita completa aí, um cara que nunca foi diretor e tal. Vamos ver, vamos dar um voto de confiança aí pro Simon Kimber também. Mas diga aí nos comentários se você tá empolgado assim como a gente com Novos Mutantes, se você gosta de filme de terror com super-heróis, você gosta dessa misturinha aí, ó. Deixa aí nos comentários. Curta o nosso vídeo, assine o canal e as notificações.